Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez. Ontem, certamente você percebeu, tivemos um programa diferente, um programa especial, com flashes das nossas celebrações ocorridas no domingo. Celebrações do 88º aniversário da Igreja Batista da Capunga. E ontem, exatamente dia 19, dia do aniversário da igreja, nós usamos em nosso tempo aqui alguns flashes da programação do domingo, inclusive do sermão do pastor Roberto Amorim, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, que foi o orador das comemorações do aniversário da Capunga. Agora estamos de volta com a nossa sequência, retomamos nossos estudos no livro dos Salmos, mas eu começo deixando aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, no desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida e com aquele convite para hoje à noite estarmos juntos em nosso culto de oração a partir das 7 horas. E esperamos que você esteja conosco para orar junto conosco e meditar na palavra de Deus quando estamos estudando o Sermão do Monte. No Salmo 18, versículo 27, nós lemos o seguinte: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Esse não é o único texto da Bíblia que faz essa distinção entre a postura do humilde e a postura do altivo. Há muitos textos na Bíblia em que isso é indicado. Algumas vezes somos tentados a achar, ao lermos principalmente o Antigo Testamento, que Deus se agrada daqueles que ocupam posição de destaque, mas na verdade nós vamos descobrir que não é esta a mensagem da Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus se interessa por todos indistintamente, Deus ama sem qualquer acepção, mas que Deus está aberto a atingir e a alcançar mais especificamente aquele que assume uma postura de humildade, justamente porque esse busca ao Senhor. O grande problema do homem é que a postura de altivez e de autossuficiência impede que ele se coloque como dependente de Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola, uma história, a respeito de dois homens que subiram ao templo para orar. Um deles, religioso, considerando-se não pecador, considerando-se justo, batia no peito e se orgulhava de não ser como os outros que cometiam pecados. O outro homem, um publicano, simplesmente chegava no templo e sem sequer erguer os seus olhos dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz claramente que esse que assumiu esta posição de reconhecimento do seu pecado, de admissão de sua necessidade, esse foi justificado, esse alcançou o favor do Senhor, enquanto o outro não. Descobrimos em nossa relação com Deus que um elemento fundamental e preliminar para que nossa relação com Deus seja efetiva e frutífera é a nossa postura e a nossa atitude de humildade. Esse texto do Salmo lembra que Deus atende o humilde, Deus se interessa pelo humilde. É preciso lembrar, portanto, que o amor de Deus nos alcança a todos, mas esse amor se expressa de maneira mais clara na vida daquele que se abre ao agir de Deus, daquele que permite que Deus participe de sua vida, que Deus atue no seu viver, o que invariavelmente depende de nossa postura de humildade. Na verdade, a vida, de um modo geral, já nos mostra que muitas vezes a postura de soberba traz sérias dificuldades. Afasta, por exemplo, os verdadeiros amigos, embora possa atrair bajuladores. Afasta aqueles que nos amam de verdade e impede que aqueles que se preocupam conosco tenham abertura para mencionar, inclusive, as nossas falhas, os aspectos de nossa vida nos quais precisamos melhorar, e todos nós os temos, aspectos nos quais precisamos melhorar. A postura do soberbo geralmente é cercada de atitudes de bajulação, atitudes de elogio, mas jamais a posição de pessoas que realmente amam, que realmente se preocupam e que se propõem a ajudar de verdade no aperfeiçoamento. O que Deus quer é que nós nos coloquemos diante dele numa postura de submissão.
O que Deus quer é que nós nos aproximemos dele com a compreensão de nossa necessidade e com uma atitude de dependência diante dele. Quando nós nos entregamos a Deus e assumimos essa postura de dependência, quando nós permitimos que Deus realize em nós a sua vontade, que é melhor que a nossa, e não a nossa vontade à qual nos apegamos muitas vezes de forma ferrenha, aí sim nós começamos a experimentar o agir de Deus em nós. O Deus que nos vê necessitados e age em nosso favor, promovendo nossa libertação. O Deus que nos vê limitados e age em nossa vida, capacitando-nos com aquilo que nós não tínhamos. O Deus que nos vê prontos a aceitar a sua vontade e realiza em nós o seu querer. Lembrando que essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No entanto, seremos sempre tentados a assumir diante da vida uma posição de autossuficiência. Seremos sempre tentados a levar a nossa vida tomando nossas próprias decisões de forma absolutamente independente, sem considerar o que Deus tem para nós. Seremos sempre tentados a seguir a nossa própria vontade, como se ela fosse o melhor. Mas a Bíblia nos lembra que essa postura de altivez, essa postura soberba, essa postura de independência, muitas vezes limitará o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes nos fará incorrer em erros, enquanto que a postura daquele que humildemente se coloca diante de Deus e se sujeita à sua vontade, essa traz como resultado, como fruto, o agir de Deus. E é este agir de Deus que toca o nosso coração, que move a nossa vida e que nos conduz em relação aos seus planos e aos seus projetos. Você pode, portanto, limitar ou não o agir de Deus em sua vida a partir de sua postura diante dele. Eu quero desafiá-lo a assumir uma posição de humildade, dependência e submissão a Deus. Vale a pena permitir que a vontade dele se cumpra no seu viver. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos conheces e nos perdoa. Muito obrigado porque Tu nos perdoas, Senhor, quando as nossas decisões e as nossas atitudes são muitas vezes de altivez e de soberba. Muito obrigado porque nos perdoas quando, algumas vezes, nós nos agarramos à nossa própria vontade e nós tentamos fazer apenas o nosso querer. Ó Pai, muito obrigado porque nos perdoas justamente por conta do Teu amor por nós. Ajuda-nos a fazer o Teu querer a cada dia. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, encher